tarde a todos, que todos possam ser muito bem-vindos a esta casa, nesta tarde, que os nossos companheiros que nos acompanham pela internet, através do site do CELD, ou através do Pautalk, através da Sala Espiritismo Net Brasil, que todos também possam ser amparados, envolvidos, e que todos nós, nesta troca de ideias que teremos agora no decorrer desses 50 minutos que nos cabe falar, que é só uma troca de ideias, nada além disso, que todos nós possamos pensar um pouquinho mais acerca da nossa responsabilidade enquanto espíritos encarnados e provisoriamente nesta oportunidade do corpo material que Deus nos concede. Bom, quando a gente pensa em educação, a primeira coisa que vem à nossa mente, pelo menos à minha mente, como professora já aposentada, é a educação formal, né? A educação que a gente entende enquanto escola. A transformação do indivíduo através do conhecimento. Não estamos nos ligando à parte moral, apenas ao conhecimento. A instrução que ele tem, que ele vai receber ao entrar na escola e vai receber por toda a sua vida até o momento do seu desencarne. Porque não é pelo fato dele ter concluído um curso superior que ele deixe de estudar constantemente, até porque o mercado de trabalho que nós temos hoje em dia na nossa sociedade solicita que o trabalhador, que o profissional esteja sempre em contato com os avanços da sua área, para não se tornar um profissional com conhecimento um tanto quanto defasado em relação ao momento da sociedade. Então, quando a gente pensa em educação, a gente pensa primeiro nessa questão de informação. Na escola tradicional, no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e todos os cursos de pós-graduação que vêm após essa graduação inicial do curso universitário. Então, nós buscamos lá no dicionário a definição, não foi no Aurélio, foi no Michaelis, a definição de educação que ele traz para a gente. Ele diz assim: aperfeiçoamento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano. Disciplinamento, instrução, ensino. Processo pelo qual uma função se desenvolve e se aperfeiçoa pelo próprio exercício. Bom, se a gente for analisar em relação às questões morais, não está nada diferente daí. O processo continua sendo exatamente o mesmo. Porque a gente só consegue modificar alguma situação, algum padrão nosso de conhecimento, algum padrão de comportamento, mediante a uma disciplina, mediante a uma força maior de vontade que se faz para se mudar um padrão de comportamento. Primeiramente, é pela disciplina, até chegar o momento que nós conseguiríamos agir de uma determinada forma através do amor. Mas, inicialmente, pelo menos comigo, em função da disciplina. Quando eu comecei a frequentar a casa de Leon Denis, estar sábado à tarde, naquela época só tinha reunião no sábado à tarde, estar sábado à tarde nesta casa, para quem era uma criatura do mundo, que queria fazer tudo, menos pensar na possibilidade de estar num sábado à tarde, dentro de uma casa espírita, foi uma questão de disciplina. Eu fui conquistando um horário através de uma disciplina, do compromisso de estar na casa no sábado às 3h da tarde. Né? Era uma questão de disciplina. Eu vinha por amor para essa casa? Não. Eu vinha por uma necessidade, pela dor, por uma necessidade, e vinha e consegui vir no início por disciplina. Eu coloquei na minha agenda aquele compromisso, como se eu tivesse um compromisso de trabalho naquele horário. Depois de muitos anos, essa minha disciplina foi se transformando em hábito, foi se transformando numa atitude normal de todo sábado estar presente a esta casa. Até que chegou o momento que vir a esta casa, para mim, era um motivo de satisfação. Era um motivo de alegria, era um motivo de satisfação mesmo de estar aqui.
não era pesado, eu não dizia assim, ai, que coisa chata. Um sábado, com esse sol todo que está, quando era verão, ou com essa chuva, com frio, quando era inverno, né? Para mim não era. Depois de algum tempo, se tornou um momento de prazer, e não só um momento de disciplina. A disciplina continua? Continua, porque não tem dias que a gente não tem preguiça. Eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa, então a preguiça faz parte assim do meu padrão normal de comportamento, né? Então, até hoje, a gente ainda tem que relutar. Puxa vida, mais sábado, depois do almoço, dá vontade de deitar, descansar, e ver televisão, ou então ver um filme, ver qualquer coisa, mas por disciplina a gente vai e faz. Então, se a gente não tem esse critério da disciplina, qualquer mudança de hábito que a gente pense, que a gente imagine, vai ficando um tanto quanto difícil, se deixar só pela vontade. Em relação às dificuldades que o homem atravessa, né? As dificuldades que o ser humano enfrenta. Se nós analisarmos sobre dois aspectos, as dificuldades materiais e as dificuldades morais. As dificuldades em relação àquilo que eu desejo conquistar materialmente e as dificuldades em relação àquilo que eu preciso conquistar espiritualmente. Então, analisando em relação ao material, as coisas materiais. Nos diz lá a pergunta 700 e... Olha, eu estou lidando aqui com vento, com microfone. Então, se enrolar um pouquinho, vocês não estranhem, por favor. Obrigada, Camila. Na pergunta 776, que nos fala da lei do progresso, Kardec pergunta assim aos espíritos: serão coisas idênticas o estado da natureza e da lei natural? Os espíritos respondem: não. O estado da natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Nós sabemos que nós somos regidos por uma das leis que nós somos regidos é a lei de progresso. Nós não estacionamos, nós não andamos para trás. Na realidade, nós estamos sempre caminhando para a frente. A intensidade desse caminhar, a distância de cada passo que nós damos, se esse passo é longo ou se esse passo é pequeno, fica sob a responsabilidade de cada um. Mas nós estamos sempre caminhando para a frente. A nossa sociedade está sempre evoluindo para melhor, embora muitas vezes a gente não acredite. Embora muitas vezes, no noticiário do dia a dia, a gente vê tanta coisa ruim que a gente para e pergunta, mas não é possível que se ande para frente com tanta coisa ruim acontecendo. Não é possível que eu esteja evoluindo com tanta coisa ruim acontecendo. Só mesmo a gente acreditando, a gente tendo a certeza de que somos regidos por essa lei de progresso e que a Terra está passando por uma transformação, sim. Ela vai deixar de ser um planeta de provas e expiação e passará a um planeta de regeneração. É claro que essa modificação, que essa transformação já vem ocorrendo há vários anos e vai continuar ocorrendo. Iremos ter a oportunidade de vivenciar este planeta, talvez nesta encarnação não, mas em futuras encarnações, provavelmente sim, se estivermos fazendo a nossa parte em relação a essa modificação do planeta. Aí Kardec coloca assim: o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi o de viver eternamente na infância. Se a gente comparar, né, toda a evolução da sociedade com a nossa evolução de ser humano, que nasce lá pequititinho, né, com 40 e poucos centímetros, com alguns quilinhos, né, e depois a gente começa a conquistar determinados comportamentos motores, a gente começa a levantar a cabeça, começa a sentar com apoio, sentar sem apoio, engatinha, rola, levanta, anda. E a mesma evolução na palavra falada, a gente começa com balbucio, depois fazendo outros jogos musicais, outros jogos com a voz, até que a gente aprende, até que a criança aprende a falar,
né? E ela aprende a se comunicar, e esse vocabulário vai aumentando na medida em que ela vai crescendo. Ela domina um determinado número de palavras num determinado momento, e na medida em que ela vai crescendo, que ela vai se instruindo, que ela vai lendo, que ela vai convivendo com outras pessoas, ela vai aumentando o seu vocabulário, e ela tem condições de expressar o seu pensamento de uma forma mais clara. Então, nós não permanecemos a vida inteira no estado de infância. Embora, muitas vezes, o nosso comportamento seja um comportamento infantil, mas o nosso corpo não se mantém no estado de infância. Então, baseado nisso, né, baseado na lei do progresso, nesse conhecimento da lei do progresso, nós percebemos que toda a nossa sociedade ela vai galgando determinadas posições em relação às aquisições materiais. Se a gente olhar o início do século passado, né, quando os carros eram puxados a animais, eram de tração animal, e se olharmos o final do século passado, que a gente terminou o século passado com o advento da internet, com o advento de uma série de outros avanços tecnológicos, a gente vê isso claramente, né? A gente percebe isso claramente. Se olharmos, não precisa nem tanto, se nós olharmos para trás, a coisa de 20 anos atrás, nós não tínhamos noção do que seria a nossa vida hoje em dia. Será que hoje em dia a gente conseguiria viver sem celular, sem micro-ondas, sem televisão, sem internet, sem uma série de coisas? Viver a gente vai viver, é claro. Agora vai dificultar bastante a vida da gente. Sem falar nas crianças que nasceram de um tempo para cá, que nem imaginam o que era a vida sem ter essas condições que nós temos hoje em dia. Eu tenho uma sobrinha que também é professora, e na escola que ela trabalha, eles fizeram um trabalho com as crianças, ela trabalha com o primeiro grau, com o primeiro segmento, e eles fizeram um trabalho com as crianças em que eles tinham que mostrar essa evolução tecnológica, né, dos aparelhos que as crianças convivem dentro de casa, né? Então, elas foram atrás de antiquários e conseguiram alugar, conseguiram emprestados aparelhos de televisão, de rádio, ferro, uma série de coisas, e foram mostrando, né, fizeram a mostra, mostrando a evolução daquele aparelho até chegar ao celular hoje, né? Aí a filha dela, que tem 10 anos, chegou para mim e fez assim: nossa, tia, mas que coisa horrível, ter que levantar para estar mudando de canal de televisão. Toda hora eu tinha que levantar e mexer naquele botãozinho, mas aquilo era muito ruim. E o telefone, você viu o telefone? Era uma coisa preta, pesada, grande, e não tinha botãozinho para apertar, não, era disco para girar. Eu falei, pois é, mas era assim. Algum tempo atrás era assim. Hoje em dia não é mais assim. Se a gente parar para pensar no que foi, por exemplo, a entrada do celular em nosso país, os primeiros celulares que existiam, os celulares grandes, pesados, poucas pessoas tinham acesso a ele, né? E hoje em dia, os celulares estão cada vez menores. Além de telefonar, de fazer uma ligação, ele bate foto, ele recebe e-mail, ele passa e-mail, ele toca música, ele tem vídeo, ele tem um mapa que diz onde você vai chegar. Então, coisas recentes, coisas que aconteceram agora, de 10 anos, de 5 anos para cá, a gente percebe isso. E não só nesse campo da tecnologia, né, nesse campo da telefonia, mas em todos os outros. Se a gente parar para analisar as questões tecnológicas no meio da saúde, na área da saúde, o que significava uma cirurgia de grande porte há 40, 50, 60 anos atrás? As dores que as pessoas que se submetiam a uma cirurgia fatalmente iriam sofrer, né? Porque a medicação que utilizada não era uma medicação tão potente quanto é hoje em dia. Enfim, tudo, a simples extração de um dente representava, pelo menos para os mais covardes, como a pessoa que vos fala, em relação à dor física, representava uma situação de apavorar alguém, a qualquer um. Não é verdade? A questão da dor. Hoje em dia são realizadas cirurgias de grande porte, cirurgias longas, cirurgias extremamente grandes, né? E que a pessoa não sente absolutamente dor alguma. Não sente nada. Sente, no máximo, um incômodo.
no máximo, um incômodo. E aí eu tiro como prova própria, né, quando eu precisei operar o coração para colocar umas pontes para poder revascularizar o meu órgão cardíaco, a primeira coisa que o médico, claro que eu imagina, eu medrosa pra caramba, com medo de sentir dor, que eu tenho pavor de dor física, de repente eu me vejo diante do médico e diz assim para mim, você vai precisar operar. Você vai precisar colocar pelo menos 4 pontes no seu coração. Então, a primeira noção que me veio à mente foi justamente a dor. Eu vou sentir uma dor estupenda, eu vou sentir uma dor enorme. Né? E a primeira coisa que ele falou para mim, quando ele me deu a notícia de que operar, ele fez assim para mim, olha só, você vai fazer uma cirurgia de grande porte. Tudo que você já ouviu falar a respeito disso é o que vai acontecer com você. Tá? Vai tirar coração, vai serrar o osso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ficar com circulação extracorpórea, vai acontecer isso tudo. Mas uma coisa eu te garanto, você não vai sentir dor. Porque o hospital, hoje em dia, não é sinônimo de dor e de doença. O hospital, hoje em dia, é sinônimo de bem-estar e saúde. Eu não tinha opção, eu não podia dizer para ele, tá bom, vou levantar, eu vou embora para casa, depois eu volto para a gente conversar. Então, eu tinha que me submeter àquilo. E me submeti e realmente não senti uma dor qualquer. Não senti o menor traço de dor, como a gente entende por dor. Né? Há pouco tempo atrás eu fui tomar uma vacina, que eu precisei tomar vacina, e quando a enfermeira foi me dar a injeção, o meu rosto, é claro que não ficou tão alegre assim, né? Ela fez assim para mim, nossa, mas você fez uma cirurgia imensa e está com medo de uma injeção. Eu digo, mas na cirurgia grande eu não senti nada, e agora estou sentindo a picada da injeção. Então, você vê a minha coragem como é grande diante disso. Então, se a gente for analisando todos esses aspectos tecnológicos, né, a gente vai perceber do avanço que a gente tem, do avanço do aspecto material que a gente tem. Esta semana, eu vi uma coisa na internet, uma coisa na televisão, que eu falei assim, que maravilha, como eu sou fã da tecnologia por causa disso. Primeiro, um robô que foi criado no Japão, que ele faz faxina. O robô lá é programado, então, à noite, depois que o escritório, que o prédio está vazio, né, ele é lá programado, ele faz a faxina. O prédio vazio, ele passa de sala em sala, aspirando, varrendo, tirando, tudo. E para mudar de um andar para o outro, que era um prédio enorme, ele tem um sensor. Então, quando ele chega na porta do elevador, aquele sensor emite um sinal para que a porta abra. Então, a porta abre e o robô entra lá no elevador. Quando chega, tudo isso é programado, é claro, quando chega no outro andar que ele tem que descer, ou abaixo ou acima, o sensor envia um sinal para que a porta abra, ele sai do elevador e sai faxinando aquele andar todo outra vez. Na manhã seguinte, quando os técnicos chegam ao prédio, quando ele acaba de fazer tudo, ele se dirige lá para um lugarzinho e fica lá paradinho naquele lugarzinho, quietinho. Então, o técnico, quando chega no dia seguinte, ele vai lá, retira aquela bateria, coloca a bateria para recarregar, retira toda aquela poeira que ele aspirou a noite inteira, limpa ele todo, deixa ele lá carregando. De noite, na hora que sai, ele liga lá de novo, programa, e vai todo mundo embora e o robô vai lá fazer uma faxina. Que coisa melhor do que isso? Isso não é fantástico? Eu achei assim sensacional. Achei fantástico. Você poder ir dormir e ter alguém para limpar a sua casa, para arrumar a sua casa enquanto você está dormindo. Fantástico. Uma outra coisa que eu vi na internet, que eu também achei assim fabuloso. No Canadá, que é um país extremamente frio, e nessa época de inverno, como eles estão entrando lá agora no inverno, nós estamos entrando no verão, o hemisfério norte está entrando no inverno, as temperaturas são muito baixas. Então, existe, tanto em Montreal quanto, se eu não me engano, Toronto, existem cidades subterrâneas. Existe uma sequência de túneis e escadas rolantes e elevadores que ligam todas as partes daquela cidade por baixo, onde a temperatura não é tão baixa quanto a temperatura da superfície. Na superfície, as pessoas precisam andar com gorro, luva, cachecol, casacos pesados. E na cidade subterrânea, eles não precisam andar com esses aparatos todos. Eles andam agasalhados, mas com um agasalho mais leve. E eles fazem tudo ali, tem ligação para shopping, para cartório, para escritórios, para estação de metrô. Eles não precisam ir à superfície para se deslocar de um ponto ao outro. Apenas da sua casa até um determinado
o início daquela cidade subterrânea. Isso gera o quê? Uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas, que podem ter um ritmo de vida mais ou menos igual, quer seja no verão, na primavera, no outono ou no inverno. E isso é fruto de quê? Isso é fruto de convivência de pessoas, isso é fruto de aprimoramento das suas capacidades intelectuais, isso é fruto disso tudo. Né? Então, esses aspectos morais, esses aspectos materiais, acabam favorecendo a nossa qualidade de vida. Nós temos uma qualidade de vida melhor, porque conquistamos padrões de saúde melhor, porque conquistamos uma longevidade maior, porque conquistamos determinados aspectos dentro da nossa casa que facilitam a nossa vida, sim, né? Que facilitam a nossa vida, porque conquistamos dentro da cidade em que vivemos condições de poder ter uma qualidade de vida melhor em função desse avanço tecnológico, do avanço na área da construção civil, da tecnologia, da medicina, da educação, enfim, de todas as formas possíveis. Não é isso? Mas, além disso tudo, né, ao lado disso tudo, apesar de todo esse aspecto, de todo esse avanço no aspecto tecnológico, muitas vezes nós nos sentimos, ainda assim, infelizes, nos sentimos tristes, nós vemos hoje em dia milhares e milhares de pessoas, né, muitas pessoas com depressão, que ainda ainda sofrem do problema da depressão. Então, olha só, o que está faltando? Por que eu estou infeliz? Por que eu me sinto infeliz? Por que eu me sinto de uma determinada forma, se todo o meu universo material, hoje em dia, sem dúvida, é muito mais fácil de adquirir? Ah, mas eu gostaria muito, o meu sonho de consumo é ter uma televisão de não sei quantas polegadas que ocupe quase a parede da minha sala inteira. É uma coisa impossível da gente conseguir? Não. Se você entra em sites de venda e você entra em lojas, fazem financiamento de um determinado produto a perder de vista. Você paga a perder de vista. Você pode ter, se a gente parar para pensar, a gente tem acesso a tudo de material que a gente possa desejar. Porque a vida material, de uma certa forma, está mais facilitada. Se eu tenho possibilidades de compra pagando inúmeras vezes, já que eu não posso comprar à vista, já que eu não posso pagar de uma determinada forma, eu tenho essa possibilidade. É só a gente ver a propaganda das lojas que querem vender os seus produtos. Eles facilitam, de todas as formas possíveis, a maneira como você pode pagar. Eles facilitam, de todas as formas possíveis, a maneira como você pode adquirir, né, o dinheiro para conseguir aquele bem de consumo, que é o seu sonho de consumo, que é tudo que você quer. Você pode até ter um lá, mas você quer o outro. E por que eu quero o outro se eu já tenho um que me atende perfeitamente bem? Por que eu preciso estar nessa busca constante do querer, do comprar, do desejar, do idealizar? E por que eu não consigo me satisfazer com aquilo que eu tenho? Por que eu preciso estar sempre por cima de todos ou acima de todos com aquisição de bens materiais que muitas vezes não correspondem à realidade financeira com a qual eu vivo, aonde eu vivo? Então, eu vou além daquilo que eu posso ir. Eu vou além daquilo que o meu padrão financeiro me permite conseguir. E aí depois eu fico desesperada porque eu não tenho como saldar aquele compromisso que eu acabei arranjando. Mas, mesmo assim, eu ainda vejo uma porta aberta para que eu possa alcançar isso que eu desejo. Mas, independente disso, independente desta facilidade financeira, eu tenho ainda esse sentimento de insatisfação. Eu tenho um sentimento de infelicidade. Eu tenho isso comigo ainda. Eu não me considero uma pessoa extremamente feliz, não sei por quê. E quantas vezes a gente ouve as pessoas, ou a gente percebe as pessoas, ao conversar com elas, as pessoas colocarem claramente:
Não, eu não tenho que reclamar, minha vida está bem, eu tenho uma vida estabilizada, mas eu não me sinto bem, eu me sinto infeliz, eu sou infeliz, eu não me sinto uma pessoa plenamente realizada. Aí, né, a gente vai parar para pensar nisso que Antônio de Aquino fala aqui para a gente. Né? Ele diz assim: as maiores necessidades do homem estão no campo moral. As atividades materiais, todas elas, são superadas em sua época, no tempo próprio, com o aprimoramento da mente humana. Isso a gente viu, isso a gente vê no dia a dia. Lutar contra a fome, contra o frio, contra as adversidades do ambiente, e através de muitos séculos, ele vem melhorando a qualidade de vida a tal ponto que se observam curas verdadeiramente fabulosas no campo da doença física. E cidades que ostentam patamares de vida que orgulham a mente de qualquer povo, de qualquer humanidade. Entretanto, as necessidades morais continuam andando em passos lentos. Aí ele continua: como em sua época, hoje Jesus fala aos nossos corações, combatendo a indiferença moral, o desajuste interior, a falta do equilíbrio, a ausência de amor, o egoísmo, o orgulho. Se é verdade que estamos a pouco e pouco nos transformando, essa transformação é tão lenta, quase que imperceptível, de um ponto de vista coletivo. Por isso, Jesus continua junto a todos nós, tentando corrigir-nos os graves defeitos morais. A sociedade humana precisa conhecê-lo, mas também precisa ter a coragem suficiente para determinar-se no processo de transformação interna. Então, eu conheço a mensagem de Jesus? Conheço. Eu sei o que ele pregou para mim, o que ele veio ao mundo terreno pregar. Eu entendi perfeitamente o que ele pregou e entendi. Até hoje, isso é significativo para mim? Extremamente significativo. Mas o que está acontecendo se eu tenho tudo que o universo material, ou quase tudo que o universo material pode facultar, se eu tenho um padrão de vida mais facilitado, dentro do padrão de vida de cada um, dentro do conceito de vida de cada um, se eu tenho o que o universo material pode me conceder de uma forma mais facilitada, se eu sei a mensagem de Jesus, se eu ouço a mensagem de Jesus, se eu conheço a mensagem de Jesus, então o que está faltando? O que está faltando aí para que isso possa acontecer e que eu me sinta uma pessoa melhor? Para que eu me sinta verdadeiramente feliz diante das coisas que acontecem na minha vida. Que eu encare todas as dificuldades que acontecem na minha vida com tranquilidade, com paz, e que não duvide da presença de Deus na minha vida, que não duvide do amparo divino na minha vida. O que está faltando? Está faltando, primeiro, eu me conhecer um pouco melhor. Por quê? Aqui no Livro dos Espíritos mesmo, na pergunta 785, Kardec pergunta assim: qual o maior obstáculo ao progresso? Por que eu não consigo progredir moralmente? Por que a sociedade não consegue progredir moralmente? E os Espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que além além do gozo dos bens terrenos, além do gozo que os bens terrenos proporcionam, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, o que está complicando, o que está contribuindo para que esse progresso moral não se faça? O egoísmo. Nós somos egoístas?
Somos. Quando é que a gente percebe o nosso egoísmo? Quando o nosso interesse pessoal é contrariado. Quando o meu interesse pessoal é contrariado, o meu egoísmo aparece na mesma hora. Quando eu tenho uma determinada situação em que eu preciso desenvolver uma atividade X, né, e que alguém, né, chega e diz assim, não, você não vai desenvolver isso, porque quem vai fazer isso sou eu e não é você, a minha humildade vai pelo ralo abaixo, vai por água abaixo. Eu concordo com tudo enquanto não pisam no meu calo, não é assim que a gente diz? Né? Ah, fulano eu sou uma pessoa muito tranquila, mas não pisa no meu calo. Não é assim que a gente fala? Não pisa no meu calo. O que quer dizer esse não pisa no meu calo? Não me contrarie. Eu vou fazer tudo, agora não me contrarie. Porque no momento em que eu estou me contrariando, eu estou colocando em prática todo o meu orgulho. Ou seja, como ousa alguém chegar e dizer que eu não vou fazer aquilo que eu estou imaginando fazer? Quem fulano pensa que é para chegar para mim e me colocar uma coisa nesse aspecto? É o meu orgulho. Simplesmente é o meu orgulho. Hoje mesmo, durante o almoço, o meu irmão, que não é uma pessoa menos orgulhosa, né? Ele chegou, ele teve, alguns anos atrás, ele nasceu com um tumor, a gente só foi descobrir isso muitos anos depois, ele nasceu com um tumor que comprimia o nervo óptico dele. Óptico não, o auditivo, nervo auditivo dele. E ele conviveu com aquele tumor a vida inteira, nunca teve problema nenhum. Até que ele começou a apresentar sintomas de paralisia facial. Mas neurologicamente, pelo menos nos nervos que analisavam, que os médicos analisavam, não tinha alguma coisa ali que respondesse pelo sintoma que ele estava apresentando. Até que depois de vários exames, chegou-se à conclusão que existia um tumor que estava comprimindo o nervo auditivo. Ele operou esse tumor. Aí o médico disse que ele, desde que nasceu, ele tinha aquele tumor, que ele poderia conviver a vida inteira, e aquilo não apresentar sintoma nenhum. Mas, num determinado momento, apresentou. Mas, quando ele retirou aquele tumor, ele ficou com a sequela da paralisia facial. Ele ficou com um lado dele, direito ou esquerdo, não me lembro bem qual é, mas ele ficou um tanto quanto paralisado. Se submeteu à fisioterapia, faz uma série de coisas, mas não teve um retorno tão esperado, né, quanto seria. Né? Então, ele tem lá, a pessoa olhando para ele, percebe que ele teve um problema de paralisia facial. Embora a paralisia tenha sido uma consequência do tumor que ele apresentou. Mas ele não aceita que se diga que é paralisia facial. E ele hoje estava me contando que ele foi a um médico, ele é bem mais velho do que eu sou 13 anos mais nova do que ele. Ele foi ao médico e que ele estava por conta com o médico. Detestei, o médico que a filha dele arranjou para ele. Detestei. Eu falei, por quê? Porque quando eu entrei, a primeira coisa que ele falou, o senhor teve paralisia facial, né? Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele não sabe o que eu tive, nem o que eu senti. Como é que ele vem dizendo que eu tive paralisia facial? Eu falei, porque ao olhar para você, a primeira ideia que se tem é de paralisia facial. Mas não foi, o problema dele é alguém dizer que ele teve paralisia facial quando ele sabe que foi uma consequência. Mas é o que apresenta. Eu falei para ele, você é orgulhoso. Mas ele não pode dizer porque ele não me conhece. Sim, ele não te conhece, mas ele está vendo você. Então, ele está vendo um sintoma, uma sequela que você está apresentando, e que certamente foi em função de uma paralisia facial que foi provocada por um tumor que você teve, assim, assim, assim. Mas ele não aceita que se diga isso de jeito nenhum. Você pode dizer que ele teve 1000 coisas. Você pode indicar 1000 situações que tenham levado àquilo, mas não diga para ele que o quadro principal dele é paralisia facial. O que é isso? Não é orgulho? O que é isso? Ele está tendo o seu interesse contrariado. Ele não quer que diga isso, mas é. Eu falei, olha, mesmo que você não quer, mesmo você não querendo que te diga, mas é o que está acontecendo. Então, você só tem 2 opções. Ou você vai ficar com esse teu orgulho o tempo todo, e vai ser difícil você buscar um profissional que possa te atender para melhorar as suas condições, ou então
né? Você vai ficar com o quadro que está, ou você aceita o quadro que você tem e você começa a buscar um profissional que vai te ajudar a melhorar esse quadro que você tem. Mas eu não tenho isso. Tá bom, você não tem nada, então. Você dormiu de um jeito e acordou de outro. Pronto, acabou, encerrou o assunto. O que é isso? É o orgulho. Porque quando toca no nosso interesse, a gente automaticamente muda o comportamento. Agora, para que isso se modifique, para que esse quadro se modifique e a gente possa, né, conquistar um padrão de vida moral melhor, eu preciso me conhecer. Eu preciso partir para o que Santo Agostinho colocou para a gente. Um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Eu só vou mudar o meu padrão a partir do momento em que eu me conheço. Porque se eu não me conheço, eu não tenho por que trabalhar alguma coisa dentro de mim. É chato? É. Incomoda? Bastante. Mas é necessário? É. É muito chato eu encontrar em mim aquilo que eu critico nos outros. Eu critico no meu próximo, que seja o próximo mais próximo ou o próximo mais distante, eu posso criticar uma série de situações. Mas essas situações que ele apresenta só me incomodam, só me fazem tanto mal, porque tem um respaldo dentro de mim. Porque se não tiver um respaldo dentro de mim, o outro vai ser orgulhoso, vai ser egoísta, vai ser impaciente, vai ser intolerante, vai ser uma série de coisas e simplesmente não vai me incomodar a ponto de eu ficar irritada com aquilo. Eu posso pontuar, eu posso falar, mas não vai me irritar. Agora, quando me irrita, quando a posição de uma pessoa me irrita, quando o comportamento de uma pessoa me irrita, eu posso colocar minha barba de molho, eu posso começar a olhar com mais cuidado para o meu ser, porque certamente eu vou encontrar dentro de mim esse respaldo. Um espelho que está lá me mostrando exatamente o que é. Está vendo? Está te irritando o orgulho do outro? Você também é. Mas eu não aceito que eu seja. Eu aponto para o outro que é. Eu não aceito que eu seja orgulhosa. Eu não aceito que eu seja impaciente. Né? Quem está do meu lado é impaciente, mas eu não sou impaciente. Mas se está me incomodando, se está me chateando, se está me irritando, a ponto de eu ficar desconcertada, né, de ficar descontrolada, é porque aquilo existe dentro de mim. Porque se não tem dentro de mim, isso não vai representar absolutamente nada. Então, eu preciso me conhecer. Eu preciso analisar o meu comportamento da forma mais sincera possível, para que eu possa analisar o meu comportamento. Porque, senão, eu vou ser meramente uma figura de fachada. Em tudo aquilo que eu faço, eu vou ser uma figura de fachada. Eu vou ter um sorriso nos lábios, quando por dentro eu não estou sorrindo. Eu vou externar uma paciência, quando dentro de mim eu sei que não existe. Eu vou externar uma tolerância, eu vou sempre bater no ombro do meu amigo, pedindo para que ele seja tolerante, paciente, que as coisas vão passar, que o quadro dele de dificuldade, quer seja de doença ou de dificuldades materiais, vai passar, mas eu não quero nem pensar na possibilidade de eu passar por isso. Porque se eu passo, automaticamente eu pergunto: onde é que está Deus que não está me olhando? Cadê o meu amigo espiritual, o meu anjo da guarda, o meu protetor espiritual, que não está olhando para mim? Que está deixando, eu faço uma opção de coisa errada, depois o outro é que deixa, que está deixando com que determinadas coisas aconteçam dentro de mim. Antônio de Aquino faz uma observação aqui, muito importante, quando ele fala dos médiuns, quando ele fala da mediunidade. Ele diz assim: quantas vezes vemos na mediunidade criaturas interessadas em psicografar, em falar, em transmitir mensagens do plano espiritual, sem se preocuparem com a transformação moral interna que há de permitir a presença de espíritos mais elevados junto a si. Por outro lado, quantas criaturas se dedicam a trabalhos espirituais, os mais diversos, sem provocarem também a renovação dos seus conceitos. Isso é muito duro da gente ler, não é verdade? Porque quando, na hora que eu estava lendo, que eu estava preparando esse estudo, a gente se vê
imediatamente, né? Você levantar. Certa vez, uma companheira nossa da casa, numa palestra que ela fez, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção e que eu lembro até hoje. Ela fez assim: a gente levantar e falar diante de uma plateia de encarnados é fácil. Não é muito não, mas a gente acha que é, que seja, a gente até pensa que seja, né? Não é não, né? É a responsabilidade da gente. Agora, você levantar e falar para uma plateia de desencarnados é muito difícil. Ela fez assim: certamente eu me meteria embaixo da mesa, né? E ficaria lá embaixo escondida, iam me chamar e eu não ia querer sair de lá de jeito nenhum. Por quê? Porque quando eu falo para desencarnados, se eu estou falando para desencarnados, eu estou me mostrando tal como eu sou. Eu não estou com uma proteção de um corpo material que está escondendo a realidade da Vânia como ela é. Não está escondendo, eu estou me mostrando como eu sou. Eu estou me mostrando como espírito que eu sou, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas mazelas, com tudo aquilo que eu sou, a minha identidade de acordo com como ela é. E não uma identidade que está protegida por um corpo material. Não está protegida. Eu posso estar aqui sorrindo, estar batendo, meu querido, é tão bonzinho, e por dentro falar assim: meu Deus do céu, mas esse garoto é complicado, esse menino é chato, esse menino, eu não posso estar pensando isso? Eu posso estar com um sorriso nos lábios, não penso isso dele não, hein, gente, pelo amor de Deus, né? Mas eu posso estar com um sorriso nos lábios, mas estar com um pensamento assim. Por que Jesus falou para a gente: orai e vigiai o teu pensamento? Porque no momento em que você pensa, você está colocando nesse fluido cósmico universal que nos rodeia, justamente a linguagem do seu pensamento. Né? Então, por que às vezes a gente chega perto de alguém e a gente se sente tão bem, se sente tão acolhido, se sente tão bem, e chega perto de outras pessoas e a gente chega a se sentir mal? Né? A gente diz: nossa, a vibração de fulano é uma vibração esquisita, eu me senti tão esquisita. Né? Por quê? Por que a minha vibração pode ser esquisita ou a minha vibração pode ser boa? Vai depender do meu pensamento. Vai depender daquilo que eu estou plasmando, daquilo que eu estou imaginando. Daí a importância da vigilância do pensamento. Eu posso não ter atitudes que desagradem aos outros, mas eu posso ter pensamentos que são contrários às minhas atitudes. E esse meu pensamento está sendo lançado nesse fluido, está atingindo a espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, eu vou formando a psicosfera de onde eu estou através dos meus pensamentos. Mas se eu me julgo uma pessoa que sempre pensa coisas boas, que sempre imagina coisas boas, como é que eu vou aceitar que alguém chegue para mim e diga assim: leia lá no Problema do Ser, do Destino da Dor, a importância da vigilância do pensamento? O que eu vou dizer assim? Mas está mandando eu ler por quê? Se eu estou sempre pensando tudo que é bom. Será que eu estou pensando sempre tudo que é bom o tempo todo? É difícil isso? É difícil, é complicado, mas não é impossível. Não existem privilégios na lei. Se nós temos irmãos espirituais que conseguiram, através de trabalho, através do autoconhecimento, através de vigilância do pensamento, que se eles conseguiram alcançar um patamar que a gente chega e diz: mas eu não sou um Leon Denis, eu não sou Bezerra de Menezes, eu não sou Allan Kardec. Eles não foram criados de maneira diferente da maneira pela qual nós somos criados. Não existe privilégio na lei divina. Todos nós somos criados da mesma forma. Agora, alguns trabalham as suas consciências, alguns trabalham as suas realidades espirituais e conseguem alcançar mais rápido um determinado patamar. Outros não trabalham. Então, a gente fica no encarna, desencarna, repetindo as lições. É como uma turma que entra numa escola. Se todos entram no jardim de infância ao mesmo tempo, a previsão é de que 9 anos depois, ou 10 anos depois, todos eles estejam concluindo lá o primeiro grau. Alguns concluem em 9, 10 anos seguidinhos. Outros não levam só isso. Outros levam 12 anos, 13 anos, 15 anos. Alguns param, resolvem parar, porque resolve que aquilo ali não é o que é mais importante. Então, tranca a matrícula, vai fazer outra coisa. Aí depois resolve: eu quero voltar a estudar. Então, tem que voltar lá para aquele período, lá para aquele nível aonde ele parou.
Eu não paro de estudar na terceira série do ensino fundamental e quando eu voltar, não. Já sei ler e escrever, agora eu quero voltar e entrar numa universidade. Eu não tenho acesso a isso. Então, alguns amigos espirituais, criados da mesma forma que nós, trabalharam, estudaram, trabalharam os seus conceitos materiais e morais, principalmente, para atingir determinado ponto. Outros não trabalharam, como nós não trabalhamos. Então, nós precisamos urgentemente modificar esse nosso padrão mental, esse nosso padrão de comportamento moral, para que a gente possa ter a sociedade fraterna e a sociedade justa como nós queremos. Todos nós queremos uma sociedade mais fraterna, todos nós queremos uma sociedade mais justa. Mas o que eu estou fazendo para que essa sociedade se torne mais fraterna? De que forma eu estou contribuindo para que essa sociedade se torne mais fraterna? Para que essa sociedade se torne mais justa? Qual é a minha cota de contribuição com isso? Qual é a minha cota de contribuição para a minha melhora, para a melhora das minhas condições espirituais, das minhas condições morais? Eu vou esperar o quê? Eu desencarnar para chegar lá, o mentor e dizer assim, olha, você planejou isso, 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 e você fez a 10ª parte disso que está aí. Ou eu posso começar a fazer agora? É uma opção minha. Né? É só uma opção minha. Para encerrar, que nós já estamos assim em cima da hora, eu já vi lá, Selminha, que a gente está em cima da hora, há uma mensagem aqui, nesse livro mesmo, Inspirações do Amor Único de Deus, é a mensagem 20, vocês me permitam ler, que nos fala sobre a presença de Jesus na Terra. Nos diz assim, referimos-nos ao Natal de Jesus. Nunca serão devidamente compreendidos pela humanidade terrena a figura de Jesus e a sua passagem sobre a Terra. Espírito de luz, dizem muitos. Espírito libertador, dizem alguns. Espírito pacificador, falam outros. Em verdade, Jesus representa o estado natural dos bons espíritos, dos elevados espíritos que existem fora do planeta terreno. Não só ele representa a paz, o equilíbrio, a sabedoria e o conhecimento, mas, principalmente, Jesus representa o estágio elevado das almas superiores que protegem mundos como o planeta Terra. A Terra, que tem este mestre como condutor, recebeu-lhe a visita e, como tal, absorveu a sua mensagem de paz, de serenidade, de energia e compaixão. Por ter absorvido e recebido tais valores, a humanidade começou a se transformar a partir daí. Embora o esforço saudável, e por que não dizer venerável, de tantos outros espíritos que o antecederam, ele trouxe, entretanto, uma mensagem de profunda renovação e de transformação da sociedade espiritual terrena. Com a sua presença, milhões de espíritos puderam aproximar-se das vibrações de luz, multidões ouviram-lhe a palavra e ficaram marcadas imorredoramente. Muitos dos que vieram assessorar Jesus na sua tarefa, junto aos homens terrenos, adquiriram mais força ainda para se dedicarem ao mistério da transformação da sociedade. Como um todo, a sociedade começou a se renovar. As guerras passam a ser sinais declaradamente de seres inferiores. O amor passou a ser considerado como alguma coisa que podia ser ou que pode ser alcançada. A capacidade de julgar com justeza deixou de ser objeto de demonstração, de magnanimidade, para ser, a partir daí, demonstração de compreensão do próximo. E os homens, que eram criados para a guerra, passaram a entender que se pode alcançar a solução dos problemas através da compreensão das necessidades do próximo. Enfim, Jesus veio trazer um novo estágio para os seres encarnados e também para os desencarnados. A partir dele, o planeta começou a se inscrever no rol dos mundos que passaram a abrigar seres em processo de expiação dolorosa. Sim, mas não necessariamente maus ou perversos. Na totalidade dos seres presos à Terra, não eram somente os maus e os perversos que habitavam o planeta. Este passou a ter um espaço para os espíritos arrependidos, para os espíritos que tinham crença em Deus, para os espíritos voltados para a transformação. Pode-se dizer que a presença de Jesus na Terra tirou o planeta de um estágio primitivo para o mundo que se conhece agora,
de provas e expiações. Sua presença, portanto, junto a nós, não foi tão característica de todos os homens terrenos que lhe ouviam a palavra, diretamente ou através dos seus seguidores, passando assim a vislumbrar um novo mundo, um mundo de luz, um mundo de paz. Por isso mesmo, os homens espíritas devem entender que a figura de Jesus não é apenas para ser venerada e benquista, é muito mais do que isso. É uma figura que representa a transformação. Os que somos cristãos, passemos a compreender a figura deste condutor da humanidade como sendo a de um ser superior, já o dissemos, que servirá de modelo para todos que estamos lutando pelo planeta terreno. O exemplo de Jesus é para nós uma expectativa do que iremos encontrar um dia em mundos mais avançados. Jesus para nós representa, portanto, a imagem do que vivenciaremos e por que não dizer, seremos no futuro homens de luz, homens de paz. Pensemos nessa oportunidade que se acha aberta para todos os seres que estão em processo de aprimoramento. Busquemos ver neste exemplo maravilhoso, superior, o estágio que deveremos atingir e continuemos a nossa trajetória, sabendo que, embora à distância, Ele, Jesus, continuará guiando a todos nós, desencarnados e encarnados, porque este é o sinal do seu amor pela humanidade. Que Ele nos ajude nesse projeto de crescimento, nos abençoe e nos conduza agora e sempre. Então, que nós possamos lembrar deste ser que nos ama, que nos acolhe, que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos permite caminhar, que nos carrega no colo, muitas vezes na nossa existência, que nós aprendamos, como diz aqui Antônio de Aquino, não só a venerar, não só a santificar, não só a venerar, mas sim a exercitar verdadeiramente essa lição que ele trouxe para todos nós. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que possamos ter um Natal de luz, um Natal de paz, e que Ele seja o nosso companheiro de cada hora, nos incentivando e nos ajudando e nos alertando a essa modificação que se faz tão necessária a todos nós e, consequentemente, à nossa sociedade, ao nosso país, ao nosso planeta. A responsabilidade não é do próximo, a responsabilidade é nossa. Façamos a nossa parte, que Ele certamente estará nos ajudando a entender, a compreender o momento da dor, o momento da angústia, o momento do desespero. Ele certamente estará diante de nós, dizendo para a gente, tenha confiança, pois eu estou ao teu lado. Que Jesus possa nos ajudar, nos abençoar nesta tarde, em todos os outros dias da nossa existência. Obrigada a todos pela compreensão e pela paciência do ouvir.